Vou falar sobre os 5 sentidos, que são a visão, o olfato, a audição, o paladar e o tato. A visão é o que nos faz enxergar tudo à nossa volta e é um sentido muito importante para o ser humano, um dos mais desenvolvidos dele. Visão. Quando olhamos na direção de algum objeto, a imagem atravessa a córnea e chega à íris, que regula a quantidade de luz recebida por meio de uma abertura chamada pupila. Quanto maior a pupila, mais luz entra no olho. Passada a pupila, a imagem chega ao cristalino e é focada sobre a retina. A lente do olho produz uma imagem invertida e o cérebro converte para a posição correta. Na retina, mais de 100 milhões de células fotorreceptores transformam as ondas luminosas em impulsos eletroquímicos que são decodificados pelo cérebro. A pupila funciona como um controle da quantidade de luz que entra no olho. Ou seja, em ambientes com muita luz a pupila se fecha e em locais escuros a pupila se dilata para captar uma quantidade de luz suficiente para formar a imagem. O olfato é o que faz com que sentimos o cheiro das coisas. Comparado a outros mamíferos, os seres humanos possuem um olfato pouco desenvolvido. Em nosso nariz, o ar entra pelas fossas nasais e vai em direção à cavidade nasal, onde ele é umedecido, aquecido e purificado. No teto da cavidade nasal, encontramos a mucosa olfativa, também chamada de mucosa amarela, composta de células olfativas, cujos prolongamentos ficam mergulhados na camada de muco, que cobre as cavidades nasais. As moléculas de cheiro, que ficam dissolvidas no ar, entram pelas fossas nasais, chegando até a cavidade nasal, onde se dissolvem no muco e atingem os prolongamentos das células olfativas. As células olfativas mandam impulsos para o sistema nervoso, onde as sensações olfativas serão interpretadas e produzidas. A audição é o que nos possibilita ouvir as coisas aos nossos redores. As ondas sonoras, após atingir a orelha, são encaminhadas para o interior do canal auditivo, local onde está localizada uma fina membrana, que é chamada de tímpano. O tímpano é muito delicado e sensível. Essas vibrações são transmitidas a um conjunto de 3 pequenos ossos denominados de martelo, bigorna e estribo. As vibrações passam primeiro pelo martelo, que ao entrar em vibração aciona a bigorna, e este finalmente faz o estribo vibrar. Durante esse processo, as vibrações são ampliadas, de forma que o ouvido passa a ter capacidade de perceber sons de intensidades muito baixas. Após serem ampliadas, as vibrações alcançam o ouvido interno, no qual possui forma de um caracol. Dentro dessa pequena estrutura existem pequenos pelos e um líquido que facilita a propagação do som. Após passar por essa estrutura, as ondas sonoras estimulam células nervosas, que enviam através do nervo auditivo os sinais ao cérebro humano. Já no cérebro, esses sinais sofrem inúmeras modificações que no final faz com que nós tenhamos a percepção do som. O paladar é um importante sentido do corpo humano que nos permite reconhecer os sabores, além de sentir a textura dos alimentos ingeridos. A língua é o principal órgão desse sentido e é capaz de diferenciar entre os gostos doce, salgado, amargo e azedo. Na língua, principalmente, são encontradas diversas estruturas chamadas de botões gustativos. Eles são formados por células epiteliais com propriedades neurais e são responsáveis pela percepção dos sabores. Os botões gustativos estão localizados principalmente na região das papilas, variando em quantidade em cada um dos tipos. Nas papilas filiformes não existem receptores gustativos, diferentemente das fungiformes, das folhadas e das circunvaladas. Nessas últimas, os botões apresentam-se em maior quantidade quando comparadas às outras. Os receptores gustativos são estimulados graças às substâncias químicas presentes nos alimentos, que desencadeiam um impulso nervoso. O tato faz com que sentimos o que encosta na nossa pele. Isso faz com que sintamos toques, vibrações, pressão e temperatura. Em nosso corpo são encontradas várias estruturas responsáveis por detectarem vibrações, toques, mudanças de temperatura, etc. São elas: receptores de Pacini, responsáveis por captar vibrações e movimentos rápidos dos tecidos. Discos de Merkel possuem sensibilidade tátil e de pressão.
Identificam toques contínuos de objetos contra a pele. Terminações nervosas livres. Estruturas sensíveis a estímulos mecânicos, térmicos e principalmente dolorosos. Receptores de Meissner. Essas estruturas identificam toques leves e vibrações. Receptores de Krause. Estruturas encontradas nas regiões limítrofes da pele, como as membranas mucosas e ao redor dos lábios e dos genitais. São receptores térmicos do frio. Receptores de Ruffin, com forma ramificada, são receptores térmicos de calor, que enviam sinais nervosos para o cérebro.